que pode ser feito quando o paciente tem os efeitos colaterais, tais como dor de cabeça, dores musculares e até mesmo dores nas costas, quando usa medicamentos para a ereção? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre o que pode ser feito quando o paciente toma medicamentos para problemas de ereção e tem efeitos colaterais relacionados ao seu uso. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes chegam até nós com queixas de disfunção erétil, existem diversos tipos de tratamentos que podem ser tentados nesse paciente. Os tratamentos administrados por via oral, que é a sildenafila, tadalafila, que é chamado de Viagra, o Cialis, entre outros medicamentos, ainda hoje é considerado um tratamento de primeira linha. Por quê? Porque lá é um tratamento fácil de ser administrado e é muito disponível no nosso meio. Esses medicamentos tem quase em qualquer lugar. Por isso que esses medicamentos são a alternativa de primeira linha, além de serem medicamentos extremamente seguros e com pouca incidência de efeitos colaterais. O que acontece é que em alguns casos, os pacientes, mesmo tomando os medicamentos de maneira correta, têm efeitos colaterais relativos ao seu uso, tais como cefaleia, dores nas pernas, dores nas costas, queimação no estômago, tem até mesmo vermelhidão, corrimento nasal e em alguns pacientes até mesmo esses efeitos colaterais limitam o seu uso, ou seja, o paciente não consegue tomar esses medicamentos, pois afinal de contas ele sofre demais quando toma esses remédios, ele fica muito mal depois de usar esses medicamentos. Um paciente que a gente atendeu esses dias, por exemplo, ele tomava esses medicamentos, ele já tinha uma queixa de enxaqueca prévia e ao tomar esses remédios ele tinha uma dor de cabeça insuportável que impedia que ele conseguisse fazer o uso correto desses medicamentos. E pensando nessas alternativas, o que a gente deve fazer nesse caso? A gente deve utilizar medicamentos para a ereção, que são considerados sim tratamentos de segunda linha, que ajam diretamente no pênis. Por quê? Porque quando você administra um medicamento via oral, esse medicamento entra na sua circulação e vai agir em todo o seu corpo, dando aqueles efeitos colaterais que antes comentei. Já se você administra um medicamento diretamente no pênis, você minimiza a possibilidade desses efeitos colaterais. Afinal de contas, quando você administra localmente, esse medicamento fica quase que só restrito ao órgão genital, com pouquíssimas incidências de efeitos colaterais nas outras partes do corpo. Então, quando você administra esses medicamentos, você tem um efeito local, que é um efeito somente na região peniana. E por que esses medicamentos não são considerados de primeira linha? Pela sua disponibilidade, pela sua necessidade de aplicação. E é isso que nós vamos comentar um pouco agora. Dentre esses medicamentos, talvez o grupo mais conhecido desses remédios sejam aqueles medicamentos que você aplique diretamente no pênis através de uma injeção, que a gente chama medicações intracavernosas. Você pega uma agulha com uma seringa e introduz diretamente no pênis, no órgão genital, de maneira local. Qual que é o medicamento mais conhecido? É o Alprostadil, que nas farmácias é vendido com o nome de Caverject. Esse medicamento é o mais disponível de todos e funciona muito bem nesses casos. Entretanto, existem outras aplicações, que é a papaverina e a fentolamina, que hoje em dia não são utilizados mais de maneira diária. E
a aplicação diretamente através de uma agulha com uma seringa, nós podemos fazer a associação desses remédios. Então existe, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Bimix, que é a associação da fentolamina mais a papaverina. E existe ainda o Trimix, com uma melhora dos resultados para o paciente obter ereção, que é a associação daquelas três, da associação da papaverina, da fentolamina e do alprostadil. Então, basicamente, você pode usar isoladamente o alprostadil, a associação de fentolamina mais papaverina, chamada de Bimix, e a associação da papaverina, da fentolamina e do alprostadil, chamado de Trimix. E existem outros vias de aplicação que podem ser utilizadas nos valendo mão do remédio chamado, que eu já falei antes, que é do alprostadil, que são aplicações também locais, nos quais você não utiliza uma agulha. E quais que são essas aplicações locais? Então, existe uma espécie de um pequeno supositório que você deve introduzir diretamente dentro da sua uretra. Então, você vai ter a relação sexual e você introduz essa pequeno, tipo, uma espécie de um pequeno supositório que você introduz dentro da sua uretra. E existe um medicamento que está sendo muito bem aceito, que os pacientes têm utilizado com bastante frequência, que é a utilização de um gel também que você utiliza dentro da uretra, que é o alprostadil, num princípio chamado de Pentravan. O que é esse Pentravan? Ele maximiza a absorção cutânea, ele maximiza a absorção dentro da uretra do paciente. Então é mais confortável de você usar esse creme do que você introduzir aquele pequeno supositório dentro da uretra do paciente. Os pacientes ficam mais confortáveis porque ao introduzir vem com uma pontinha de silicone bem confortável. Os pacientes introduzem o alprostadil através, que é um creme, essa preparação, diretamente dentro da sua uretra, com excelentes respostas utilizando esses medicamentos. Quais que são os possíveis efeitos colaterais? Geralmente, então, os efeitos colaterais relativos ao uso desse alprostadil ou dessas injeções são localizados diretamente no pênis. Então, quando você faz a injeção, qual que é o principal medo que nós temos? É o priapismo, que é aquela ereção prolongada e dolorosa. Então, o paciente fica com o pênis duro por um longo período de tempo e isso pode acontecer em algumas vezes. E quando o paciente utiliza somente as preparações do alprostadil, seja através do creme ou através desse supositório, geralmente os efeitos são mais relacionados à queimação, à ardência para urinar. Pode muitas vezes ficar vermelha a ponta do pênis, o buraquinho ali da uretra, que é onde é introduzido esses tipos de medicamentos, que são possíveis efeitos colaterais relativos ao uso dessas aplicações que a gente chama de aplicações locais. O que a gente se baseia nisso? A gente utiliza esses medicamentos ditos de segunda linha, que são as injeções e que são as aplicações locais de alprostadil, seja através daquele dispositivo que você coloca dentro da uretra ou através do creme, para minimizarmos a ocorrência de efeitos colaterais ditos sistêmicos, que é a cefaleia, as dores pelo corpo, até mesmo baixar a pressão, que você tem quando você toma medicamentos administrados por via oral. Porque quando você toma esses medicamentos circulam por todo o seu corpo e quando você utiliza essas aplicações locais, os efeitos costumam ser limitados somente ao órgão peniano, somente ao órgão genital desse homem. Então essa é uma das alternativas que pode ser tentada quando o homem tem efeitos colaterais relativos ao uso de medicamentos utilizados para o tratamento de problemas de ereção, quando ele toma esses medicamentos administrados por via oral. Tentando minimizar esses efeitos, nós vamos oferecer para esse paciente uma terapia que vai ter um efeito somente localizado no órgão genital desse homem. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.